colocar a Bíblia na língua do povo, na mão de todo o povo, de 500 anos para cá, e isso acabou sendo motivo para a perseguição da igreja e centenas e milhares de pessoas mortas por conta de sua fé e porque queriam ter uma Bíblia. Não sei, aqui em Portugal, não conheço muito da história da própria Bíblia aqui em Portugal, mas no Brasil, em vários lugares por onde eu já passei e preguei, recentemente no Nordeste brasileiro, numa cidade chamada Caruaru, uma cidade bem do interior, uma cidade bem pobre do interior do Nordeste brasileiro, e falando sobre a realidade da história das Escrituras lá no Brasil, esse senhor me levou a uma praça pública no centro da cidade de Caruaru, e ele me falou: olha, aqui no início do século XX, final do século XIX, começo do século XX, um irmão em Cristo foi apedrejado porque ele foi com uma Bíblia para a igreja, uma Bíblia preta, assim, no domingo de manhã para a igreja. E naquela época havia ainda alguns concílios que estipulavam que pessoas não poderiam ter a Bíblia na sua própria língua, e que aqueles que tivessem as Bíblias traduzidas para a sua própria linguagem eram pessoas que estavam pervertendo o Evangelho, eram pessoas que estavam levando a igreja para um caminho errado, e que as pessoas deveriam confiar na palavra de suas autoridades e deveriam deixar a Bíblia de lado. E era-se proibido ter a Bíblia na linguagem do povo. De poucas décadas para cá, que grande parte do cristianismo, principalmente aquele ligado ao catolicismo romano, se abriu não só para a leitura da Bíblia na língua vernacular, na língua popular, como também começaram a criação de uma série de sociedades bíblicas procurando traduzir a Bíblia nas línguas das pessoas e colocar a Bíblia na língua do povo. Mas isso é de poucas décadas para cá. Já os protestantes, os evangélicos, eles têm há muitos séculos, pelo menos 5 séculos, tentado realizar isso, mas não sem muita perseguição. Então, nesse pequeno livro eu trato um pouco sobre isso, sobre a história do reconhecimento das Escrituras e também da tradução e, consequentemente, perseguição da Bíblia e daqueles que a possuíam. Esse livro foi lançado quinta-feira passada. Foram livros que eu já havia escrevido há bastante tempo, mas coincidentemente foram lançados todos esse ano. E ele se chama Um Guia para a Nova Vida. São doutrinas básicas para o discipulado cristão. É parte de um material que eu escrevi para ser usado na igreja, com a qual eu convivo, a qual eu pastorei. E o objetivo desse material não é tratar de discipulado ou falar sobre discipulado, mas é um livro para ser usado no discipulado. É um livro para você, usarmos com pessoas que estamos a discipular. Pessoas que estão sendo instruídas recentemente no Evangelho, que acabaram de se converter ou que estão conhecendo as doutrinas cristãs e querem conhecer um pouco mais sobre as doutrinas centrais da fé cristã. Então esse livro trata sobre isso, está à disposição dos irmãos, como vários outros ali à frente também. Bem, antes de começar a falar sobre o livro Depressão e Graça, eu gostaria de orar mais uma vez. Peço que os irmãos me acompanhem nessa oração. Amado Deus e Pai, muito obrigado por estar aqui e obrigado por poder falar agora aos irmãos sobre esse tema tão especial e tão delicado também, que tem atingido pessoas fora do teu povo e também dentro do teu povo, e que muitas vezes é tratado de uma maneira errada, e muitas vezes negligenciado, e por conta disso resultando no sofrimento de tantas vidas. Nós pedimos que tu nos des graça nesse momento, a fim de que, ao olharmos para a tua palavra e também refletirmos sobre o assunto, possamos ser edificados para a tua honra e para a tua glória. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar lendo um texto da palavra de Deus que está no Salmo 103. Salmo de número 103. Eu gostaria de ler apenas até o versículo 6. No Salmo 103 nós lemos assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Eu vou continuar a ler.
manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Apenas até aqui. Neste salmo, é um dos meus salmos preferidos, Davi trata da misericórdia de Deus, e especialmente da misericórdia de Deus que veio um dia sobre a vida dele e que o retirou de uma situação de grande sofrimento, de grande angústia. E ao longo desse salmo, ele descreve algumas das situações que ele mesmo passou e algumas situações que outras pessoas passam, de aflições em suas vidas. E ele descreve no verso 3, é ele quem perdoa as nossas iniquidades e quem nos sara de nossas enfermidades. E é interessante que, não apenas nesse salmo, mas em alguns outros, Davi faz associação entre pecado e enfermidade. Não é sempre que as duas coisas estão atreladas. Nós sabemos que nem toda enfermidade é resultante de um pecado, de uma iniquidade. Nós sabemos, sim, inclusive pela ciência moderna, que algumas enfermidades, alguns problemas físicos são consequência direta de problemas emocionais ou de pecados mesmos, como Davi, por exemplo, em outros salmos, como o 32, o Salmo 37, o Salmo 51, o Salmo 54, nos quais ele descreve alguns pecados que ele cometeu e que enquanto calou e guardou e não confessou, isso fez com que ele enfermasse, sentisse dores nos ossos, a sua pele ardia, ou seja, febril, ele não conseguia sair da cama. Ele diz que ele chorava demais e enchia o seu leito de lágrimas, dores em sua cabeça. Ou seja, a descrição que ele faz é de sofrimentos físicos, consequentes de alguns pecados em sua alma. E ele diz então, num desses salmos, que ao confessar o seu pecado, seu próprio pecado, o Senhor curou de suas enfermidades. Então nós percebemos que na palavra de Deus o Senhor, não só nesse salmo, meu objetivo não é fazer um estudo desse salmo, mas apenas destacar que ao longo da Sagrada Escritura, como é o caso de Davi nesse salmo e alguns outros, homens de Deus passaram por sofrimentos, por aflições, por enfermidades. Mas a graça de Deus nunca se ausentou de sobre eles em todas essas ocasiões. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, que Ele estaria sempre conosco e nos daria de sua paz para passarmos pelas aflições desta vida. E é comum que pessoas, ainda hoje, imaginem que elas estão livres de aflições ou de sofrimento se elas tão somente entregarem suas vidas a Cristo Jesus. Que se elas se converterem, se elas passarem a seguir a fé cristã, que elas não terão mais sofrimentos. Mas na verdade isso não é promessa bíblica. O Senhor nunca nos prometeu que nós deixaríamos de sofrer ao passarmos a segui-lo, ao tornarmos discípulos dele. Muito pelo contrário. Ao olharmos para a história da igreja, especialmente para a história da igreja primitiva ou história da igreja antiga, o que percebemos é uma história de perseguição, de sofrimento, de enfermidade e de morte, de prisão e de grande angústia que o cristianismo primitivo passou. E nós sabemos que ao longo da história, inclusive nos dias em que vivemos, muitos irmãos, por conta de sua fé, têm padecido perseguições ao redor do mundo. Vários ministérios cristãos têm dado suporte a esses irmãos que estão em igrejas perseguidas, em lugares perseguidos, e a outros irmãos que por conta de sua fé acabam passando por tantas outras aflições. E o ponto é, todas as vezes que o cristão passa por aflição, ele precisa sempre se recordar que a graça de Deus não se ausentará de sustentá-lo, de suportá-lo, de ajudá-lo em meio àquelas aflições. E o tema desse livro que a Fiel lança, que está aqui à frente, sobre a mesinha, eu acho que tem até a foto dele, não é também? É justamente sobre esses momentos de depressão ou de aflição que o povo de Deus pode passar. É curioso que a palavra depressão, obviamente, é uma palavra moderna, é uma palavra que tem sido cunhada de poucos anos para cá. Há muitos que dizem que a depressão é a doença dos séculos, ou é a doença moderna, e que mais pessoas padecem de depressão nos dias em que vivemos do que qualquer outra enfermidade. Isso, de fato, acontece. Quando olhamos para dados da Organização Mundial de Saúde, ela descreve que 70% das pessoas que estão
acamadas e enfermas dentro de hospitais mundo afora estão por conta de ansiedade, que resultou em depressão, e por conta da psicossomatização, acabou resultando em outros problemas físicos, em outras doenças físicas, mas que têm um fundo emocional ou um fundo de depressão, de angústia, de ansiedade. E quando nós conversamos com pessoas fora de ambientes assim, num ambiente mais pessoal, o que nós sabemos é que muitas pessoas com as quais convivemos passaram ou estão a passar por depressão. Eu não vou pedir aqui para levantar a mão, mas sem dúvida nenhuma, todos nós que estamos aqui ou atravessamos momentos assim, ou conhecemos alguém que passou por depressão ou está a passar por depressão. E como é que nós encaramos ela? Como é que nós devemos encarar essa doença? Como é que nós podemos encarar esse período de sofrimento? Há muitos estigmas que estão atrelados à depressão, mesmo no povo de Deus e fora do povo de Deus também. Muitas pessoas, talvez aqui em Portugal como em Brasil, que encaram a depressão como uma frescura, como uma bobeira. Não sei se vocês têm essas expressões aqui, porque no Brasil a gente fala tantas palavras que às vezes aqui não se fala, não é? Palavras diferentes, mas algo que a pessoa ela é preguiçosa. Quando eu falo frescura, bobeira, é chique. É chique ter depressão? É ok. Então pessoas que, não, para com isso, vai trabalhar, sai do sofá, levanta, come alguma coisa, por que você está desse jeito? Via de regra, pessoas que nunca atravessaram essa situação e que olham para a pessoa nesse estado e não entendem o que passa, o que sente, o que sofre um depressivo. E são raras, são poucas as pessoas que alguma vez na vida foram estudar essa doença antes de dizer essas palavras. E o que nós temos visto crescer demais no Brasil são pessoas dentro do povo de Deus, pessoas que lideram, pastoreiam, ajudam a cuidar do povo de Deus e que acabam, por consequência da depressão, a ter outros problemas mais graves, como é o caso do suicídio. Alguns trechos do livro, eu trato justamente sobre o suicídio e sobre essa relação entre a depressão e o suicídio. E algo bastante interessante que pouco é sabido no meio do povo de Deus é que, além de nós devemos olhar para a depressão como uma característica do pecado, muita gente o considera como tal. Nós encontramos isso na Bíblia? Sim, irmãos, nós encontramos. Há vários exemplos na Bíblia que o sofrimento, a angústia, a palavra depressão é relativamente moderna, mas o sentimento que carrega as pessoas que passam por depressão é tão antigo quanto antiga é a humanidade. Antigamente, na época dos puritanos, alguns séculos atrás, o mesmo problema, a mesma doença era chamada de melancolia, ou de distúrbios de humor da alma, como alguns puritanos na época de Richard Baxter, John Owen, Benjamin Kitt e outros que viveram em meados do século XVII, século XVIII, a chamavam. Mais antigamente ainda, como tristeza excessiva, já na época dos hebreus, naquela região semita, alguns chegavam a chamar de período do vale da sombra da morte, como Davi mesmo descreve no Salmo 23. Alguns chamavam de outros termos, mas todos termos associados a um vale. Inclusive, estudando a origem da palavra depressão, ela também está ligada à alteração na topografia de uma região. Então, quando nós estamos numa região alta e de repente nós entramos numa depressão, numa região baixa, e essa situação de queda é justamente o que deu origem à palavra depressão moderna para descrever uma alteração de humor, uma alteração de vontades, de apetite mesmo na pessoa que padece com depressão. Então a pessoa ou come demais, não para mais de comer, ou a pessoa não se alimenta mais, ou a pessoa já não tem mais vontade de trabalhar, ou ela não tem forças para tal. Então uma alteração, uma queda, ou uma alteração no humor dessa pessoa. Mas o sentimento é antiquíssimo, e essa palavra, o sofrimento sempre esteve presente. Mesmo quando Davi, no Salmo 23, no início, descreve toda a sua confiança no bom pastor que cuida de sua alma e o leva para as águas de descanso, para pastos verdejantes, para refrigério de sua alma, e que o guia com bondade. Ele acredita que mesmo quando ele viesse a atravessar a região do vale da sombra da morte, que ele não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam.
E mesmo na presença de meus inimigos, ele, a falar como uma ovelha, seus inimigos então, talvez os animais ferozes, ele não teria o que temer. Ele sabe que ele teria diante de si uma mesa preparada, ungiria a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É a figura de uma ovelha que confia em seu pastor, mesmo diante das aflições, da aflição de um animal perigoso que veio para devorá-lo. Mas ele confia. Por quê? Por conta daquele último versículo do Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todos sempre. Essa confiança deve estar presente, mas o ponto é que quando passamos pelas aflições, pelos vales da sombra da morte, quando não vemos outra coisa diante de nós, senão o desejo da própria morte ou desespero, muitas vezes perdemos de vista a força e a graça e a confiança que nos sustentaria ao longo daquele momento, ao longo daquele período. E mesmo no meio do povo de Deus, muita coisa tem se perdido. Muitas pessoas que têm considerado a depressão meramente um pecado. Ao olharmos para as Escrituras, vemos que muitos casos de depressão na Bíblia são consequência de pecado. Alguns outros casos são consequência de opressão demoníaca. Por exemplo, o caso de Saul. Quando ele é atormentado e triste e abatido, e Davi vem, o rei Davi, e com a sua harpa acalma o seu espírito e o tira daquela situação de sofrimento e angústia. Nós sabemos pela própria Escritura que eram demônios, eram espíritos imundos que o atormentavam. Mas esse caso é um caso bastante raro. Na própria palavra de Deus nós temos casos de pessoas que passaram por grande angústia da alma e que nenhum pecado tiveram, nenhum pecado cometeram. Pecados é lógico, vários, todos nós cometemos, mas aquele período de angústia pelo qual eles passaram não foi consequência de algum pecado necessariamente que eles tivessem cometido. E assim hoje também, o que nós sabemos é que a depressão ela pode ser causada por uma série de distúrbios hormonais, neuroquímicos cerebrais. E que nessas ocasiões a administração de medicamentos poderia ajudar tais pessoas a se verem melhor, a se verem curadas e bem tratadas. Há uma frase de um escritor norte-americano, tenho ela ali, Andrew Solomon, quando tratando sobre depressão, ele não é um autor cristão, mas escreveu um dos melhores livros sobre depressão chamado Um Demônio do Meio-Dia, é o título do livro, é assim que ele chamou a depressão dele, no qual ele descreve um tratamento inteligente requer um exame atento de populações específicas. A depressão tem variações significativas entre crianças e idosos e cada um dos gêneros. Os dependentes químicos formam uma grande subcategoria própria. O suicídio, em suas muitas formas, é uma complicação da depressão. E é fundamental entender como a depressão pode ser fatal. E nesse livro ele traz dezenas, não somente de descrições do sofrimento que ele mesmo passou de depressão, mas também de pesquisas recentes e modernas que têm sido feitas em cima da alteração hormonal e do funcionamento químico cerebral da pessoa que passa pela depressão, mostrando para nós que é mais do que simplesmente chiqueza, frescura, ou enfim, a pessoa que, é algo realmente físico, algo patológico, algo que está ligado à sua essência, à sua natureza, à sua física, e que uma vez administrado o medicamento e o remédio, pode ajudar tal pessoa a ficar curada. Mas são descobertas recentes, são pesquisas recentes que têm sido feitas. E a palavra de Deus, ela não nos foi dada, a Bíblia, com o propósito de oferecer respostas para todos os sofrimentos e angústias que nós pudéssemos passar nesse mundo. Logo, quando nós enfermamos, é importante que nós nos lembremos que Deus, em sua graça, Ele nos oferece inúmeras formas de cuidado para nos ajudar. Por exemplo, quando você tem uma dor de cabeça, você não lê a Bíblia para passar aquela dor de cabeça, você toma um remédio. Ou quando você tem um problema no estômago, ou quando a veia do coração entope e você precisa fazer uma cirurgia, você não recorre apenas à oração, mas você recorre a outros meios que pela graça de Deus estão à nossa disposição, que podem nos ajudar e nos abençoar. E nós, povo de Deus, damos graças ao Senhor nosso Deus, pela descoberta da ciência, que nos ajuda a fazer uma cirurgia do coração,
ou uma cirurgia do fígado, ou enfim, ou uma medicação que nos ajuda a melhorar, ou quando um filho nosso fica doente e nós administramos um remédio e ele fica curado, nós agradecemos a Deus por aquilo, porque Deus, em sua infinita bondade, quis depositar ciência, conhecimento na mente de pessoas que nem cristãs são. Nós chamamos isso na teologia de a doutrina da graça comum. Aquilo que nós lemos na Bíblia sobre a chuva que cai sobre bons e sobre maus, e a ciência, o conhecimento das coisas que vem sobre pessoas que são tementes a Deus e pessoas que nem em Deus acreditam, mas cujas descobertas, feitas por essas pessoas, resultam por abençoar vidas no mundo inteiro. Pois bem, esse é o caso da depressão. Embora a Bíblia não seja clara com relação à depressão, ela nos apresenta inúmeros casos de pessoas que passaram por sofrimento profundo ou tristeza excessiva, como ela é chamada na Bíblia também. E tais casos são claros exemplos de como a graça de Deus se manifesta diante de momentos de angústia humana. Embora a Bíblia não nos apresente um tratado sobre depressão, ela nos oferece os caminhos da graça de Deus sobre a vida daqueles que sofrem, além de nos mostrar como o próprio Deus abordou cada uma dessas pessoas em grande sofrimento, nos ensinando a abordá-las também. Isso porque, meus irmãos, muitos de nós cristãos, enfim, não sabemos lidar com alguns casos e muitas vezes tratamos essas pessoas em sofrimento como o mundo as trata. Ou às vezes pessoas no nosso próprio meio, que muitas vezes têm vergonha de dizer o que sentem ou o que passam, por receio, por medo, por vergonha de como serão tratadas pelo próprio povo de Deus, que não tem sabido como chorar com quem chora, ou tratar com atenção e afeto aqueles que passam por momentos de grande angústia. E é importante que aqueles que ajudam os que sofrem, sejam encorajados a lidar com os depressivos, fugindo da ideia inicial de que seja um demônio atormentando aquela pessoa, por isso que ela está em depressão, ou de que seja um pecado na vida do depressivo, ou de que ela esteja simplesmente fraca na fé, por isso está em depressão. Pode ser que aquele sofrimento e aquela depressão não seja somente isso, ou que não tenha nada a ver com isso, e que seja apenas uma disfunção hormonal, um problema químico pelo qual a pessoa passa, e nós precisamos saber lidar com esse caso. E que nós não devemos começar daí. Demônio, pecado, fraqueza espiritual, ou que nem mesmo crente a pessoa seja. Por isso que está em depressão. Se fizermos isso, eu creio que nós iremos ajudar a não prejudicar uma parte do precioso povo de Deus, que em seus momentos de maior fraqueza e sofrimento, acabam sendo maltratados e mal encorajados. Existe uma estatística muito interessante, colocada por David Murray, no livro Crente Também Tem Depressão, que é a seguinte, pode seguir, por favor. Esse é o autor, é um pastor norte-americano. Ele diz: 1 em cada 5 pessoas experimenta a depressão, e 1 em cada 10 uma crise de pânico em algum estágio da vida. Há uma estimativa de que 121 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão, e de que 5,8% dos homens e 9,5% das mulheres experimentarão episódio depressivo em algum ano. Suicídio, que é algumas vezes o resultado final da depressão, é a causa principal de mortes violentas em todo o mundo, contabilizando 49,1% de todas as mortes violentas, comparadas com 18,6% na guerra e 31,3% por homicídio. Veja, 31% homicídio, 18% em guerra, 49% depressão, ou mortes violentas resultantes de depressão, que são os casos de suicídio mesmo. Diante de um quadro assim, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Se nós sabemos por estatísticas como essa e como outras que eu vou apresentar imediatamente para vocês, o suicídio é, em mais de 90% dos casos, quando o suicídio acontece, ele é o resultado final justamente da depressão. Quando essa não é tratada e quando essa chega a níveis últimos, níveis de alucinação, níveis em que a pessoa é capaz de fazer coisas que ela nem mesma tem noção do que está a fazer. E diante de um quadro assim, a gente tem que ter em mente que um aconselhamento irresponsável de nossa parte
pode levar pessoas à morte. E não são poucos os casos de pessoas que se suicidam porque não se tratam, porque não tomam os medicamentos prescritos, tão somente porque alguém lhes disse que eles ficariam bem, se tão somente confiassem em Deus e confessassem os seus pecados e fossem para a igreja, enfim. No final de 2015, eu estava numa cidade chamada São Luís, no norte do Brasil, no estado do Maranhão, e após falar em algumas igrejas sobre a depressão, me levaram para uma rádio local, e depois que eu falei de 45 minutos sobre a depressão e a palavra de Deus, eles abriram mais 45 minutos para perguntas, nos quais ouvintes ligavam para a rádio para fazer perguntas para mim. E uma história me marcou, que foi o caso de uma jovem senhora, com seus 40, 45 anos de idade, e ela então me disse: pastor, eu quero contar a história da minha mãe para você. A minha mãe sempre foi uma mulher temente a Deus, sempre foi crente, membro de uma igreja Assembleia de Deus, aqui no interior do Maranhão, não lembro o nome da cidade agora. Uma mulher sempre muito temente a Deus. Ela nos educou no Evangelho. Ela é responsável por trazer todos os nossos filhos, ou seja, os netos dela, para o Senhor Jesus e para a igreja. Ela é uma mulher de grande exemplo, auxiliando os servos do Senhor que pastoreiam aqui na nossa cidade, abençoando a vida de missionários. Uma mulher que é desprendida, abnegada e que vive para servir, para abençoar, e de muita oração. Um exemplo para todos nós. Ela agora, há poucos anos atrás, com seus 85 anos de idade, uma mulher ativa, ela começou a dizer que não queria mais ir à igreja. Ela não tinha forças para ir na igreja. E nós começamos a orar pela vida dela e a aconselhá-la, a animá-la. E ela foi se fechando cada vez mais, a ponto de ela não conseguir sair da cama. Depois de um tempo, nós chamamos o pastor da igreja. O pastor da igreja, no caso dela, a Igreja Assembleia de Deus, veio, orou por ela e a situação dela só piorou. Outros pastores vieram e disseram que era pecado escondido na vida dela. Tinha algum pecado escondido no coração, por isso que ela estava passando por aquela aflição. E aí a minha mãe, disse essa senhora, começou a confessar pecados dos quais ela se lembrava, pecados desde sua adolescência e juventude, que há 70 anos ela cometeu, e ela começou a confessar os pecados dos filhos, dos netos, porque ela não melhorava, ao contrário, ela piorou cada vez mais. E então os pastores desistiram dela, e outros irmãos vieram e começaram a dizer que era demônio. E aí começaram a expulsar demônios, supostamente, né, dela, mas ela não se manifestava, ela ficava normal, e ela só chorava. E começavam, dentro desses movimentos pentecostais, que vocês têm aqui também, começaram a ungí-la com óleo, colocar sal, colocar um monte de coisa nela, tadinha. E ela, nada, melhorava na vida dela. Então desistiram dela. E ela, pouco a pouco, emagrecendo, secando, pele e osso. Um dia nós chegamos no quarto, porque ela demorava para sair do quarto para tomar o pequeno almoço, né, como vocês chamam aqui, o café da manhã. E então nós entramos lá e vimos ela deitada com a boca cheia de espuma, né, e ela havia tomado veneno para matar rato, um veneninho, uma bolinha preta, um veneno para matar ratos. E ela tomou aquele veneno com a água e morreu assim, suicidando-se. E essa senhora me perguntou, isso tudo na rádio. Ela levou uns 5 minutos contando a história da mãe dela. O que aconteceu com a minha mãe? Foi demônio ou foi pecado? Eu disse para ela: minha irmã, eu não sei o que foi, porque eu não conhecia sua mãe. Mas se eu tivesse conhecido, ela fez algum exame, ela foi a algum médico. E ela disse: pastor, nunca ninguém disse nada disso para nós. Todo mundo disse que era frescura. Todo mundo disse que era bobeira da cabeça. Todo mundo disse que ela deveria esquecer daquilo, que era coisa chique, que era algo que ela deveria, se encorajar sozinha, que ela deveria tomar vergonha na cara e sair do sofá e ir trabalhar e se alimentar. Todo mundo disse que aquilo era da cabeça, da imaginação dela, e que se ela tão somente se pusesse a fazer alguma coisa que ela ficaria bem, que ela tinha que confiar em Deus. Irmãos, de quem é a culpa no caso dessa senhora? No ano passado e no ano retrasado, 2 pastores com os quais eu tive conhecimento e contato e convivência também suicidaram-se. Um que estudou no mesmo seminário que eu, do estado da Bahia, ele saiu de um culto de oração, chegou na sua casa, conversando com a família, do nada, ele enfrentando um quadro de depressão durante
meses, mas ele não procurou tratamento, porque ele foi ensinado de que crente não tem depressão, pastor então menos ainda. Então ele não deveria procurar tratamento, ele não deveria procurar ajuda, ele só queria orar. Mas no caso dele era um problema físico. E no caso dele, ela chegou a um ponto altíssimo e grave, no qual ele começou a ter alucinações, picos de alucinação, nos quais ele não percebia o que fazia. E no caso desse jovem senhor, pastor de uma igreja no interior do estado da Bahia, depois de chegar em casa de um culto com os irmãos feliz, com seus filhos pequenos, a sua filha pequenininha, a esposa chamou por ele não respondeu. A mãe então, a esposa, mãe da menininha, falou para a filha ir procurar o papai. E a menina foi até a cozinha e o pai não estava lá. E a mãe disse: eu ouvi algum barulho na garagem, procure na garagem, o papai deve estar lá. E a menininha foi lá: papai, desce daí, mamãe, o papai está pendurado aqui na garagem. Ele se enforcou. Meus irmãos, casos assim têm se tornado cada vez mais frequentes. Ele deu fim à própria vida, num momento em que, imagino eu, ele não teve noção do que ele estava fazendo. Porque a depressão pode levar você e eu a momentos em que nós perdemos a noção. Já ouviram falar de depressão pós-parto? Que é muito comum no caso de algumas mulheres que, por conta da alteração hormonal que acontece nesse período do parto, a depressão é mais comum em mulheres por conta de alterações hormonais. No período da primeira menstruação, no período da menopausa e no período do parto também, em alguns momentos da gestação, por conta dessa alteração de hormônio. Mulheres que são capazes de, após o nascimento do filho, matarem o próprio filho e depois sofrerem o resto da vida, quando os hormônios se equilibram e elas atentam para o que fizeram e elas não acreditam que foram capazes de fazer o que fizeram. Porque que mulher em sã consciência é capaz de matar o seu próprio bebê recém-nascido? Mas até mesmo disso elas são capazes, por conta dessa alteração hormonal, essa doença mental, essa enfermidade no nosso cérebro. E que com um medicamento poderia ser resolvido, mas porque pouco conhecido, muitas vezes a pessoa deixa de tomar o remédio, sente uma tristeza, uma angústia, uma falta de forças, um enfraquecimento emocional e físico, mas preferem simplesmente não procurar ajuda. Mas o problema é que a consequência dessa ausência com meios para que possamos ser abençoados por esses meios, que nos ajudam a ter uma vida um pouco mais saudável e melhor. Assim, meus irmãos, quando nós encorajamos pessoas a não procurarem tais ajudas, principalmente no campo da depressão, nós estamos correndo o risco de encaminharmos pessoas a um provável suicídio. Existe um outro dado que eu gostaria de compartilhar com você. Pode seguir, por favor. O Dr. Fábio Ikeda, um reumatologista brasileiro, irmão nosso na fé, ele escreveu em um de seus livros: o impacto da depressão na sociedade equivale ao de uma pessoa com paralisia das pernas ou com cegueira. Aquele outro autor que eu citei no início, Andrew Solomon, em O Demônio do Meio-Dia, nesse livro sobre depressão, ele mesmo que atravessou depressão, a descreve como você vestir uma roupa de madeira. Tente se imaginar deitado numa cama, vestindo uma roupa de madeira. E tente imaginar que eu chego do seu lado e digo: levanta daí. Como é que você levanta? Numa roupa de madeira. O sofrimento, lógico, a pessoa tem condições de fazer assim, de colocar o pé para fora da cama e de se levantar. Mas a angústia que isso gera e o sofrimento são tremendos por conta de uma alteração. E o problema, na maioria dos casos, eu não sei como é aqui, mas no Brasil, é que as pessoas tendem a imaginar que as doenças, elas vêm até a visão. Por exemplo, eu sou míope. Eu estou enxergando tudo embaçado aqui agora. Não tem cura. Eu preciso disso daqui, isso é o meu remédio. Eu coloco os óculos e eu passo a enxergar em Full HD, 3D, não é? Mas é uma doença. Sobe até aqui para a doença. Não tem cura para isso. Eu preciso de remédio para que eu possa ver. E a impressão que muitas vezes eu tenho é que a doença que passa daqui para cá, aqui dentro do cérebro, não existe. É como se nós não tivéssemos nada e o cérebro não ficasse doente. Mas ele fica doente. E uma das maneiras dessa doença se manifestar é através da depressão. Doença que cerebral, neurológica, hormonal, traz consequências para o corpo inteiro.
Um outro dado que eu quero apresentar para vocês, que eu coloco também no livro, é sobre uma pesquisa que foi feita pela Organização Mundial de Saúde e pelo Banco Mundial de Saúde, em parceria com alguns alunos de Harvard, da Universidade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, que a depressão é a doença que mais incapacita pessoas maiores de 5 anos de idade. Pense nisso. Pessoas maiores de 5 anos de idade, que mais paralisa. Um outro dado do site suicide.org, que é um site que incentiva pessoas que procuram por suicídio a fugirem dele. Você sabe que se você digitar no Google suicídio, o Google ensina você várias formas de você se suicidar, que é uma coisa terrível. E esse site ele tem procurado alcançar essas pessoas que buscam formas de aprender como se matar e acabam caindo nesse site que as desestimula do suicídio. De acordo com o site suicide.org, mais de 30 mil pessoas se suicidam anualmente nos Estados Unidos da América, e a principal razão para o suicídio é a depressão, quando esta doença mental não é tratada. Enquanto o suicídio por causa da depressão é a 11ª causa de morte nos Estados Unidos, o assassinato é a 13ª causa de morte no mesmo país. Ou seja, o assassinato mata menos do que a depressão, que resulta no suicídio. Segundo estatísticas desse site, estes números correspondem ao que ocorre em outros países no mundo, aumentando ou diminuindo as colocações dependendo do país, como por exemplo o Japão, que é altíssimo em níveis de suicídio, e outros países aqui na Europa também. Um próximo slide são dados que eu coloco no meu livro. De acordo com os dados do Ministério da Saúde e do Governo Federal, no Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 8º país do mundo em números absolutos em suicídio. Os dados apontam para 804 mil suicídios por ano em todo o mundo, um suicídio a cada 40 segundos. E de acordo com a OMS, 90% dos casos poderia ser evitado se um programa de prevenção fosse adotado. Curiosamente, a faixa etária na qual mais se vê suicídios é acima dos 70 anos, principalmente por conta de doenças relacionadas à depressão. Seguir, por favor. Já entre os jovens de 15 a 29 anos, por conta da alteração hormonal, coisa física, química, não é? O suicídio é a 2ª principal causa de morte, e via de regra também por causa da depressão. Dados do Ministério da Saúde, isso lá do governo brasileiro, de 2014 aponta para 10.600 casos de suicídio no país naquele ano. E segundo o depoimento de Alexandrina Meleiros, coordenadora da Comissão de Combate ao Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, ao site da Agência Brasil, 98% das pessoas que suicidaram nestes 10.600 casos tinham transtornos mentais como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência de drogas, etc. Ou seja, a depressão ela precisa ser encarada como algo que pode trazer morte, que pode trazer consequências terríveis para a sociedade. Eu quero encerrar apenas uma rápida introdução ao assunto aqui com os irmãos, obviamente, mas dizendo para vocês o seguinte: o que procura uma pessoa que está em depressão? Ela procura refúgio. Às vezes ela encontra refúgio na comida. Pessoas que se alimentam e acabam ganhando um sobrepeso, uma obesidade mórbida muitas vezes, e acabam morrendo por conta disso. Às vezes a pessoa procura refúgio e ela deixa de se alimentar e afunda numa cama ou num sofá. Ela procura refúgio. Pessoas que muitas vezes se matam. Por que razão se matam? Porque encontram no suicídio um refúgio. É o último alívio. É o que as livrará do sofrimento. E o que é que nós, como cristãos, podemos contribuir com tais pessoas? Nós podemos agir como muitos agem, como o mundo age, discriminando tais pessoas, apontando o dedo para elas, ou simplesmente abandonando-as como pessoas que precisam ganhar coragem e fazer alguma coisa. Ou nós podemos nos colocar diante delas como pessoas a apontar o refúgio verdadeiro que é Deus. Porque Deus é alguém que, na palavra dele, o tempo todo se apresenta como um socorro para aqueles que sofrem, independente da intensidade do sofrimento, da angústia, da aflição que a pessoa passa. O tempo todo, na Sagrada Escritura, Deus se apresenta como alguém silenciosamente presente sempre. Assim, Deus esteve ao lado de Jó, ao lado de Elias, ao lado de Davi, ao lado de Paulo, ao lado dos discípulos no caminho de Emaús, ao lado de Jesus, quando este no monte do Getsêmani, no Monte das Oliveiras,
Ele sua gotas de sangue e ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Você sabe que o suar gotas de sangue, chamado pela ciência moderna de hematidroses, é um fenômeno descrito dentro do quadro depressivo, das pessoas que atravessam quadros clínicos de angústia extremada e que chegam a ponto das glândulas sudoríparas, as glândulas de suor, devido à tensão e à angústia, estourarem e se misturarem com veias, não é? Que estouram juntos, e a impressão que se tem é que ela está suando gotas de sangue. São casos possíveis e conhecidos no mundo de hoje também, mas elas estão associadas à pessoa em grande angústia. Expressão que o próprio Senhor Jesus usou: a minha alma está angustiada até a morte. Se possível for, passa de mim esse cálice de sofrimento. Não é interessante, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ao passar por sofrimento, foi assistido com graça, com socorro, com suporte. E quando nós olhamos para vários outros casos de homens e mulheres de Deus na Bíblia, o nosso Deus sempre esteve ali, presente, ainda que silenciosamente, a sustentar os seus servos. A Bíblia nos apresenta um Deus que cuida de seus servos em sofrimento e que nunca os abandona, e que se coloca como um refúgio, como um porto seguro, como um lugar no qual estas pessoas podem encontrar a paz que a alma delas precisa e a força para sair daquele vale. Porque nós não fomos feitos ou criados para viver no vale da sombra da morte, mas nós também não somos protegidos deste. Em nenhum lugar o Senhor nos disse que nós não atravessaríamos os vales, mas que Ele construiria pontes para que, diante dos vales, nós passássemos, não é? Olhando simplesmente para aqueles que sofrem, como que atravessando uma ponte e dizendo: aquele está sofrendo por conta disso, aquele sofre por conta daquilo, mas eu estou livre do sofrimento. Não, Ele nos disse que nós passaríamos também pelas aflições. O mundo jaz no maligno, nós estamos nesse mundo, mas que nós poderíamos saber que mesmo que passássemos, que tivéssemos de passar pelo vale da sombra da morte, que não teríamos de temer mal nenhum, porque Ele estaria conosco, e a sua vara e o seu cajado nos consolariam. Ele estaria presente sempre ao nosso lado. Isso é para a nossa paz, mas também para a nossa ciência, para que nós saibamos como tratar aqueles que sofrem. Eu creio, eu vou falar disso amanhã, em uma das igrejas que pregarei aqui, sobre o sofrimento de Elias. Eu creio que isso serve para que nós saibamos como tratar os que sofrem. Nós não podemos tratá-los como o mundo os trata. Nós devemos tratá-los como Deus os trata, estando presente, ainda que silenciosamente, mas ao lado deles. Ainda que seja para somente chorar com quem chora, orar por eles, ajudá-los com sua alimentação, ajudá-los com seu descanso e ajudá-los com seu tratamento, quando este for necessário. Quando um exame físico, exame médico for feito e constatado for que há uma alteração de hormônios naquela pessoa que está a resultar naquela depressão, e que então aquela pessoa deve tomar remédios. E nós ali ao lado delas, incentivando-as a não deixarem de tomar remédio, porque senão a coisa vai piorar. A doença vai piorar e ela pode chegar a um nível tão grave a ponto da pessoa realizar coisas que ela nem mesmo tem consciência do que está a fazer, como inclusive o suicídio. Que Deus possa nos ajudar, que Ele possa fazer de nós, cada um de nós, como membros do seu corpo, filhos e filhas dele, objetos, instrumentos nas mãos do Redentor, para ajudarmos aqueles que sofrem. Amém? Eu gostaria de orar com vocês mais uma vez. Deus bendito e querido Pai, nós te agradecemos nesta hora, após refletirmos um pouco sobre a Tua graça ao agir sobre aqueles que sofrem. Agradecê-lo porque o Senhor se coloca ao nosso lado para nos socorrer em nossos momentos de angústia também. Muito obrigado por isso. E por favor, nos use para ajudarmos os que sofrem. Nos ensina cada vez mais a compreendermos o ser humano, as suas angústias, as suas doenças, as suas lutas, e nos ajude a olharmos para a humanidade, para principalmente o nosso próximo, e a tratarmos a ele como Tu esperas que tratemos, a fim de que sejamos um instrumento nas mãos do Senhor, para ajudarmos, para encorajarmos, para socorrermos, para aconselharmos, para abençoarmos. Nas Tuas mãos a vida dos que sofrem.
E muito obrigado porque quando o que estiver a sofrer formos nós cremos que o Senhor estará ali ao nosso lado para nos sustentar. Nós te louvamos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Acabou bem não. Foi. Então, muito obrigado ao pastor Wilson Forte pela sua disponibilidade. E agora nós iremos passar um breve tempo de perguntas também. Espero que tenham meditado em algumas delas. Ou é aquilo que eu disse. Não saiam daqui, por favor, com alguma dúvida. Dá para usar? Então, eu pedia, se calhar, ao Daniel, não sei se ele está, se pudesse, para já começar aqui com o Joel tem uma dúvida, e depois, então, o Daniel pode passar o micro. Trouxe muita ideia, duas questões muito rápidas. A primeira questão, quando o irmão estava a falar, lembro-me de Elias naqueles momentos de euforia, que devia ser momentos de alegria, após a vitória sobre os profetas de Baal, teve aquele momento de depressão e desejou a morte. E a segunda questão, muito rápida também, é que criou-se a ideia no meio dos irmãos de que a pessoa que se suicida não é crente. Eu, por pressões externas, pensei assim no passado. Hoje não penso assim. Eu gostaria de ouvir o irmão sobre isso. Ok. Muito obrigado pela pergunta. Todos entenderam a pergunta dele? O microfone falhou um pouco. Todos entenderam? Ok. Então, a primeira pergunta sobre o profeta Elias. O que fez com que ele, após ter aquele momento de triunfo, eu vou falar mais sobre isso amanhã, mas Elias enfrentou os profetas de Baal numa atitude de pura coragem. Ele, na cabeça dele, Elias, estava sozinho. Embora haviam ainda os outros milhares que não dobraram os seus joelhos a Baal, não é? E nem lhe beijaram, não é? Como diz a palavra do Senhor. E ele enfrentou, e o Senhor Deus se mostrou poderoso. Os profetas de Baal foram todos mortos à espada. Acabe voltou correndo ao palácio para contar a Jezabel, que trouxe os Baalins e os altares a Baal e os próprios profetas de Baal para Israel. Talvez na esperança de que ela pudesse se converter ao Deus de Israel, porque toda a nação havia dito ali no monte, só o Senhor é Deus. Eles deixaram a idolatria naquele dia. E aí Jezabel teve a reação contrária àquela que Elias imaginou. Eu, se fosse Elias, eu imaginaria assim: é hoje que até Jezabel vai se converter. Mas aí, ao invés disso, ela diz: que me façam os deuses o que lhes aprouver, se amanhã a esta hora eu não te fizer o que tu fizestes aos profetas. E aí Elias, que não teve medo daquele monte de profeta, aqueles homens, ele que não teve medo da nação que poderia matá-lo naquele monte, ele ficou com medo de uma mulher, porque uma mulher falou: eu vou te matar. Ele morreu de medo. Alguns homens hoje ainda são assim, não é? Eles não têm medo de nada, mas se uma mulher fala alguma coisa, é brincadeira. E Elias fugiu, foi para o deserto, não é? Andou cerca de 60, 70 quilômetros até que ele se colocou debaixo de um zimbro, um arbusto pequeno, e ali ele deitou e dormiu, e ali o Senhor enviou anjos para alimentá-los. Inclusive a editora colocou como capa do meu livro justamente Elias no deserto, sendo sustentado pelos corvos. Eu achei muito interessante, gostei bastante do que eles fizeram. Enfim, o que nós encontramos nisso é a maneira como Deus o tratou. Deus não chegou apontando o dedo, Deus não chegou o criticando, Deus chegou e deixou-o descansar, deu alimento a ele, deu água a ele e fez perguntas a ele. Depois fez com que ele caminhasse até o Monte Sinai, o Monte Horebe, o Monte de Deus, e ali Deus se revelou a ele, ensinou algo sobre ele e depois o pôs a trabalhar. Você vai ungir tal rei, tal profeta, e depois você vai ungir, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque Elias o tempo todo pedia para morrer. Não, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, nenhum profeta mais existe, toda a nação quebrou a aliança contigo, me
mata, me leva de uma vez, que é uma característica muito interessante, muito parecida com a das pessoas que hoje passam por depressão, que muitas vezes é o desejo de morrer. Ou que muitas vezes a pessoa mascara isso com o desejo de que Jesus volte logo. Eu não vejo a hora que Jesus volte. Volta logo, Jesus. Mas na verdade a pessoa quer morrer, ela não quer que Jesus volte. Ela não diz isso, por exemplo, na noite anterior do casamento dela. Tomara que Jesus volte hoje, eu vou casar amanhã. Elas não falam isso, né? Ou alguma coisa assim. Mas elas falam em momentos de grande angústia. Foi o que Elias passou e tantos outros passaram também. O quadro de Elias é muito claro para nós, que não está atrelado a nenhum pecado específico. Nós não sabemos o que aconteceu com ele naquele caso, porque a palavra não nos... A preocupação na narrativa bíblica não é mostrar o que aconteceu com Elias, não é nos trazer um diagnóstico de Elias, mas um diagnóstico de Deus. Como é que Deus o tratou? Nós aprendemos muito com o texto e com a história dele. Não pela depressão dele, mas por como Deus o tratou, que é a maneira como nós devemos tratar aqueles que sofrem também. Que não é chegar apontando o dedo, não é chegar criticando ou ofendendo, mas dando a esta pessoa o suporte, a ajuda, enfim, que a pessoa precisa ter. Mas sem dúvida nenhuma, o que ele passou foi um quadro de depressão, um quadro de angústia, um quadro de terrível sofrimento. Eu estava com um psiquiatra da cidade de João Pessoa, na Paraíba, recentemente participando de um evento. Ele há mais de 35 anos trabalhando como psiquiatra, muito conceituado no Brasil, e ele leu o meu livro, e graças a Deus ele gostou bastante, e ele disse lá pelas tantas que todos esses casos que estão descritos no livro, de casos de pessoas em sofrimento na Bíblia, são casos que ele trataria hoje como depressão, todos eles, e que ele saberia medicar. Embora alguns casos, ele concorda comigo, a medicação ela não teria papel nenhum, porque são casos que estão desatrelados de uma doença física, né? Mas muito interessante como o caso de Elias não apenas nos aponta como um homem temente a Deus pode passar. Veja, é um homem que acabou de experimentar um momento fantástico com Deus, uma experiência de piedade, uma experiência de manifestação do próprio Deus, do Senhor mesmo se revelar, do Senhor mesmo fazer algo ali impressionante. E mesmo ele tendo tido um encontro tão fantástico com Deus ali, ele foi capaz de passar pelo que passou. Isso nos ensina que, se ele foi capaz de passar pelo que passou, nenhum de nós está livre disso. Não é? Agora, já sobre suicídio, né? Se um crente pode se suicidar, e se um crente perde a salvação, é isso? Quando ele se suicida? A questão era saber se... Foi a questão se era crente ou não. Uma vez que Deus dá a vida e tira a vida, exato, foi em causa se era crente ou não. Exato. Enfim, eu acredito que uma pessoa que se suicida, eu acredito que um crente pode se suicidar em alguns casos, como por exemplo em casos de doenças mentais, em casos em que a pessoa não sabe o que faz, em casos que a pessoa está doente de fato e ela chega a tirar a própria vida sem ter noção do que faz. Eu citei o caso daquele pastor aqui, posso citar o caso de um outro rapaz que estudou comigo no seminário. Ele estava no 3º ano do seminário e ele lutava contra a esquizofrenia, que é uma doença mental, uma doença psíquica. Mas também não se tratava, não tratou, e à época muita gente dizia que era pecado. Aliás, há muita gente, mesmo no meio do povo de Deus, que ainda hoje trata a esquizofrenia como pecado, que é um absurdo terrível e muito triste. E esse jovem não procurou tratamento. Um dia, ele sumiu, fugiu, e a esposa dele pediu que eu e alguns outros amigos fôssemos procurá-lo, e nós procuramos no interior do estado do Rio de Janeiro, em várias cidades, não o encontramos. Aí depois de alguns dias ele foi achado numa região lá no centro do Rio de Janeiro, uma região muito perigosa, totalmente alterado, louco, alucinado. E aí ele foi trazido ao seminário, tomou a medicação, voltou a si e foi para uma cidade do interior do estado de São Paulo, muito próxima de onde eu vivo, para se tratar. Mas ele sempre relutando com o tratamento. E num desses dias, ele enganando todo mundo, não, eu tomei o medicamento, mas ele não tinha tomado, ele pegou e se jogou na frente de um ônibus e perdeu a vida ali. E pai de 3 filhos com a esposa grávida, do quarto bebê, porque ele não se tratou. Porque tem essa marca na cabeça de muitos cristãos de que crente não fica doente, crente não sofre, ou que crente pelo menos não tem problemas mentais. Mas eles podem ter. E esse problema pode agravar a ponto de ele ter alucinações nas quais ele é capaz de tirar a própria vida.
Nesses casos, meu irmão, eu acredito sim que um cristão pode tirar a própria vida, se ele não procurar tratamento. Então, nesses casos, em outros casos, eu tenho muita dificuldade, porque de fato, não por ele ser crente, mas por conta do Espírito Santo que habita em nós e nos ajuda a perseverar até o fim e a nos lembrarmos da graça de Deus que pode nos socorrer nas nossas piores aflições. Mas, se estamos vivos, podemos nos matar, tanto crente quanto não crente. E o ponto que eu sempre descrevo é: nós não devemos nos preocupar em tecer julgamentos quanto ao que se matou. Se ele foi para o céu ou não, se ele era crente de verdade mesmo ou não. O que nos fica é a lição de que esse não é o caminho. Porque é egoísta, só pensa em si, é pecado, porque é um assassinato de si mesmo, é uma destruição do templo do Espírito Santo, que agora não nos pertence mais, afinal de contas, estamos crucificados, logo já não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Então, por várias razões, o suicídio é errado, é um pecado. Mas, assim como o crente é capaz de pecar em várias áreas, é capaz nesta também. Mas, entendemos que, pela ajuda do Espírito Santo, e se essa pessoa buscar ao Senhor, que o Espírito Santo a ajuda a lutar contra isso e a não dar esse fim à sua própria vida. Ok? Pois não. Existem casos, eu conheço uma pessoa que, desesperada, tentou suicídio, uma pessoa crente. É assim, se ela tivesse morrido, com certeza toda a gente dizia: olha, foi para o inferno. Mas eu tenho conhecimento que quando ela fez aquele ato, ela arrependeu-se e pediu perdão a Deus. Portanto, se ela tivesse morrido, creio que ela tinha partido para Deus, porque ela sentiu arrependimento. O que é que eu fiz? E pediu perdão a Deus. Portanto, quem somos nós para julgar, não é? Vocês sabem, meus irmãos, que esse é o ponto. Quem somos nós para julgar? Mas vocês sabem que, historicamente, a Bíblia não diz que o suicida vai para o inferno. Não diz isso. E essa doutrina de que quem se suicida perde a salvação e vai direto para o inferno, ela nasce na Idade Média, dentro do catolicismo romano. Que, na verdade, quando institui esse dogma de que o suicida vai direto para o inferno, e dependendo do suicídio para o purgatório, ela veio como uma espécie de ajudar no controle da saúde pública. Porque era uma época quando muita gente estava a se suicidar. Muita gente. Então imagina que aqui na nossa região, aqui em Aveiro, muita gente começa a se suicidar e nós cristãos inventamos, porque não está na Bíblia, de que se eles continuarem a fazer isso, eles vão todos para o inferno. Aí eles param de se suicidar, com medo de ir para o inferno. É uma mentira, mas é uma mentira que procura um benefício, não é? Que é fazer com que as pessoas não assim façam. Foi assim que nasceu essa história de que o suicida vai para o inferno. Com a ideia de proteger a sociedade para que as pessoas parassem de fazê-lo e assim pudessem continuar a viver. Mas nós sabemos que nós não podemos julgar se tal pessoa vai para o inferno ou vai para o céu, porque este é justamente o julgamento que o Senhor Jesus nos proibiu de fazer. Nós vivemos com os vivos e nós julgamos as atitudes dos vivos pelos frutos. Nós conhecemos a árvore. Mas aqueles que faleceram e se mataram, eles o fizeram por conta de uma motivação do coração. E Jesus nos proibiu justamente de fazer esse julgamento, das motivações do coração. Porque nós não podemos sondar o coração de ninguém. Então, o que cada um deve fazer é pensar em si próprio, estar ciente de que essa atitude ela é pecaminosa. Mas, de fato, julgar se foi para lá ou se foi para cá é realmente maldade da nossa parte, do nosso coração. Mas, graças a Deus, que essa conhecida sua não deu esse fim à sua própria vida, né? Muito bem. Aqui. Pela sua palestra, pelo menos a mim, deu a sensação de que se eu dissesse que é fulcral o papel da Igreja no tratamento não farmacológico, não com medicamentos, da pessoa depressiva, pareceu-me que eu concordaria com esta afirmação, certo? A Igreja é fulcral no tratamento de alguém? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas o que eu quis dizer ao longo da palestra é que a Igreja deve considerar o
tratamento farmacológico também. Ok, tendo em conta que ainda paira muito no ar a ideia de que o crente não pode ter depressão, de que forma é que a Igreja se pode preparar e de que forma é que a Igreja pode agir deparando-se com alguém que esteja passando por isso? Ok, boa pergunta. Eu acredito que é importante que a Igreja conheça bons profissionais na área médica, neurologistas e psiquiatras, bons profissionais. Eu acredito que é saudável que a Igreja conheça pessoas assim, talvez da própria Igreja, ou nem não necessariamente da própria Igreja, mas que sejam bons médicos, porque existem alguns que infelizmente não são tão bons assim, e que conheçam do assunto, que não simplesmente deem um remédio e mandam a pessoa para casa, e a pessoa se torna dependente daquele remédio até o fim da vida, e não muda nada, não muda nada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ajudar essas pessoas a fazerem exames, a encorajá-las, porque nem mesmo isso elas têm vontade. Não é que elas não têm vontade de comer ou de vir à igreja, de fazer, elas nem mesmo o médico, embora elas saibam que a medicina e os fármacos as ajudarão, mas a alteração hormonal, a alteração no estado delas é tão grande que nem mesmo forças para isso elas encontram. Então eu creio que como irmãos nós devemos dar o suporte a elas, levando-as a esses profissionais, incentivando-as, ligando para elas, lendo a Bíblia com elas, orando com elas, visto que elas estão fracas. E essa fraqueza, ela se manifesta não só por conta de uma questão física, mas ela influencia emocional e espiritualmente a pessoa, a ponto de que ela se enfraquece, inclusive, na sua relação com Deus, que é o caso de Elias. Elias, ele não buscou a Deus, e ele era o homem mais temente de Deus no mundo na época. Ele se achava, inclusive, o único, e como Deus o usou. Veja, no estado em que ele entrou, nem buscar a Deus ele conseguiu. Até mentiras a Deus ele contou. Nas 2 vezes em que Deus lhe fez perguntas, a resposta de Elias foram assim, sem pé nem cabeça, como a gente diz lá, não sei se vocês têm essa expressão aqui, sem sentido nenhum. A resposta de Elias. Nós estaremos ao lado dessas pessoas, elas falarão coisas sem pé nem cabeça, a gente vai ouvir, a gente vai ficar quieto e a gente vai continuar animando-as, como Deus fez. Eu creio que olhar para a maneira como Deus agiu e tratou Elias nos ensina a como nós devemos tratar os que sofrem também, incentivando-os a procurar tratamentos e meios que possam ajudá-los. Por exemplo, a Elias, Deus deu uma boa alimentação, Deus deu descanso, Deus falou com ele. A história é bastante longa, obviamente uma resposta aqui não abordará todos os seus aspectos, mas nós percebemos que Deus não se preocupa apenas em dar um conselho bíblico para Elias. Deus ele se preocupa holisticamente, ele se preocupa com coisas que estão relacionadas a um todo da vida de Elias. E eu acho que nós temos que ter essa visão. Não é só a vida espiritual daquela pessoa, é toda a pessoa, toda ela e aqueles que a envolvem, ok? Sim. Boa tarde, professor. É um prazer ouvi-lo. Só 2 questões, dado que uma já foi abordada, embora em relação à questão do suicídio, creio que de facto devemos fazer uma distinção completa entre total incapacidade mental para discernir a decisão do resto. E é perigoso não fazermos essa distinção, porque a Bíblia, obviamente, disse que nós conhecemos pelo fruto e o suicídio pode ser também pelo fruto visível. 2 questões, uma tem a ver com a frescura. Como pastor, tenho lidado com muitas pessoas em que eu tenho dúvidas se não estamos perante uma frescura, se realmente é depressão. E, portanto, destes números todos, eu não sei se o pastor tem noção da percentagem, se é que podemos ter. Mas a verdade é que tenho lidado com isso. A outra questão tem a ver exatamente com o tratamento químico. Obviamente, ele é necessário e eu, em caso algum, aconselharei alguém a não o fazer. Mas nós, pelo menos cá em Portugal, lidamos com outro problema, e eu lido com essa realidade, que é exatamente o oposto, que é o abuso. As pessoas vão ao médico, a primeira coisa que o médico dá um antidepressivo, um ansiolítico para tratar. E o que é que acontece? Estamos a lidar com pessoas que estão absolutamente dependentes de químicos, e aos quais, a muitos deles, eu já disse paro.
E pela graça de Deus, alguns pararam e a graça de Deus foi suficiente porque estávamos perante situações em que a dependência química é que era o problema. Porque lidamos, infelizmente, numa sociedade financeira e de lucro e, obviamente, este é um negócio que gera milhões e as pessoas caem nesta rede. Como é que nós lidamos? Porque, obviamente, temos que ter alguma capacidade de discernimento e para nós que aconselhamos muitas vezes é difícil lidar com essa realidade. Gostava de ouvir sobre isso. Eu vou começar pela última pergunta. Eu não tenho dúvida de que muitas pessoas se aproveitam da depressão para não ir trabalhar. E às vezes eu lido com casos assim também. Não, eu estou em depressão, pastor. Em depressão nada. Mas ela fala porque ela não quer trabalhar, não quer estudar. Ou às vezes o namorado largou, foi embora, a namorada foi embora, alguma coisa aconteceu e a pessoa fica triste. E ela chama aquilo de depressão. Aquilo não é, aquilo é uma tristeza. Ou a pessoa que perdeu um ente querido. O luto não é depressão. O luto é o luto, não é? E ele deve ser respeitado. E nem todas as pessoas que perdem um ente querido e passam por um luto, aquilo é uma depressão. E nós realmente vivemos numa época em que o mundo acredita que o ser humano não possa sofrer. E então desenvolve medicamentos que são pílulas da felicidade, que são administradas com o objetivo de fazer todo mundo ser feliz. Mas a tristeza tem o seu lugar. O sofrimento tem o seu lugar, tal como o tato, não é? Se uma criança coloca a mão no fogo, e nós também, e sentimos o calor e aquela dor, essa dor é saudável ou não? É saudável, porque se nós não sentíssemos dor, nossa mão queimaria e nós perderíamos a mão. A dor, então, é boa. Quando nós sentimos uma dor no estômago, aquela dor ela é boa, no sentido de que ela nos leva a um médico que nos ajudará a entender qual é o problema e nos trará o tratamento, né? Nesse sentido, o sofrimento ele não é de todo ruim, o luto igualmente, mas eles são períodos de dor na alma que são para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa perseverança, para o nosso amadurecimento. O sofrimento não é algo do que Deus quis nos livrar, mesmo depois da nossa salvação. Logo, essa ideia moderna de que você tem que ser feliz, você tem que procurar a sua felicidade. Se você está sofrendo, toma um remédio que você não pode sofrer. Essa ideia é uma ideia errada e equivocada. E eu creio que as pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes químicas, de medicações e tal, e que na verdade acabam trazendo outras consequências terríveis a essas pessoas. Por exemplo, esse psiquiatra com o qual eu participei de uma mesa redonda recentemente no Brasil, ele disse que para vários dos seus pacientes, ele teve que cortar medicações porque as consequências, tratou da depressão, a depressão curou, mas a consequência da depressão foi terrível. Foi terrível. E a pessoa começou a sofrer outras coisas, ter outros problemas físicos, outras doenças que foram consequência daqueles medicamentos, daqueles remédios que a pessoa tomou. Então nós precisamos ter esse cuidado em tratar com limite e com respeito a medicação. Ela não é a solução de tudo. Infelizmente, muita gente acredita que o remédio é o Deus, é a divindade moderna. Que é o remédio quem cura, que é o remédio quem resolve, e nem mesmo os médicos confiam nos remédios que dão. Eles dão na expectativa de que a pessoa melhore. E se não melhorar, eles trocarão o remédio, mudarão as doses, porque nem mesmo eles confiam totalmente nos fármacos que entregam. Se eles não confiam, e eu ouvi isso de médicos, nós também não devemos confiar. É apenas algo para nos ajudar, mas não a solução de tudo. E eu creio que a pessoa que busca o remédio, ela deve se lembrar também de orar e de pedir a graça de Deus, porque um remédio não substitui a oração, um remédio não substitui a dependência do Senhor, e inclusive a possibilidade de Deus curar, se assim Ele quiser. Se assim Ele quiser, não é? Bem, é isso. A primeira pergunta qual foi mesmo, irmão? Perdão. Toda frescura. Ah, sim. Então, é difícil. Eu gostaria que tivéssemos o dom do discernimento das frescuras, como dom do discernimento do Espírito, né? Mas é difícil nós percebermos. Eu acho que depois da pessoa ter feito alguns exames, depois de nós termos conversado com os parentes daquela pessoa, os familiares daquela pessoa e com a própria pessoa, é possível que a gente discirna que ela de fato está fazendo corpo mole, como nós falamos lá. Que a pessoa está realmente querendo fugir do trabalho, querendo fugir da responsabilidade.
E aí então é a hora de nós aconselharmos ela a ter coragem, a fazer isso e aquilo, né? Mas é uma linha muito fina, é de fato muito difícil essa percepção. Mas eu creio que com a graça de Deus nós somos capazes de perceber. Com a ajuda do Senhor e com a ajuda desses profissionais que podem atendê-las e dizer, essa pessoa não tem nada, absolutamente nada. Ela precisa de um psicólogo, ela precisa de isso, precisa daquilo, tudo bem, então vamos junto. Eu não posso, como pastor ou nós como irmãos, jogarmos na mão do psicólogo e achar que o psicólogo vai resolver todo o problema dela, porque esse é um outro erro. Assim como nós, como eu disse antes, que achamos que a igreja vai resolver todos os problemas e que a pessoa não tem que tomar remédio, que a pessoa não tem que procurar ajuda, que ela só deve orar, é um erro. Jogar na mão de médicos e psicólogos e psiquiatras e neurologistas, etc., e só é um erro também. Porque nós não somos só carne e nós não somos só espírito. Portanto, eu creio que nós devemos, se a pessoa está procurando um tratamento, nós devemos dar o acompanhamento espiritual também, estar ao lado dessa pessoa, pedindo sempre ajuda e sabedoria a Deus para socorrê-la nas suas necessidades. Mas, de fato, é muito difícil. Cada caso é um caso, e em cada um dos casos, Deus há de dar sabedoria a nós para que saibamos como lidar. O ponto é que nunca devemos deixar de considerar como uma doença. Eu creio que é isso. Eu gostava de fazer um comentário a tudo o que o irmão falou, achei que estava tudo muito correto, e gostava também de referir uma situação que é, para mim, o mais importante que eu vejo mesmo é mudar a mentalidade, porque eu sou uma pessoa que sei do que é que eu vou estar a falar, passei já por essas fases todas, e ao ouvir certas coisas mexe comigo, porque é assim, como uma pessoa com depressão, que já estive bem mal, não senti ajuda da igreja, não senti ajuda dos irmãos, antes pelo contrário, senti desprezo e senti que fui tratada como se fosse uma pessoa que não bate bem da cabeça, né? Aquela coisa é desequilibrada, hoje está assim porque não sei o quê, no outro dia está. E eu não posso dizer que fui ajudada, é mentira. E depois em questão de falar acerca da depressão, se é frescura ou não é frescura, uma pessoa deprimida tem sofrimento demais para se achar que é uma frescura. Porque quando a depressão é aquela coisa ligeira, é uma tristeza, é um desânimo, pode durar uma semana, 15 dias, mas depois a pessoa vai se reequilibrando, tem vontade para umas coisas, mas já não tem vontade para outras, não é? É um bocado assim. Quando a pessoa está deprimida mesmo, a pessoa está a sofrer, mas está a sofrer amargamente, cá dentro. E às vezes os que estão à nossa volta não conseguem perceber isso. E é tão mais fácil dizer, deixa estar, não ligues, é mesmo assim, ela é mesmo assim, ou ele é mesmo assim. Porque assim, eu neste aspecto da depressão, eu acho que mais vale agir por excesso, cuidado por excesso, do que por falta dele. Lá está a tal situação que o irmão falou acerca do suicídio, acerca disso tudo. Porque assim, se nós achamos que desprezamos, achamos que aquilo é frescura, é coisa dela, ou coisa dele, estamos sujeitos a que essa pessoa siga esse caminho, que é mesmo enfiar-se no suicídio. E não é porque a pessoa perdeu a consciência de Deus. E não é porque a pessoa não sabe o que é que está a fazer. Referindo a questão que o irmão falou, da pessoa estar mentalmente afetada, porque a pessoa com uma depressão não está mentalmente perdida já, não sabe nada. A pessoa sabe o que está a sentir, a pessoa está a sofrer, a pessoa sabe. E quando se vai para um caminho de suicídio, muitas vezes, a razão que nos leva a isso é o desprezo que sofremos dos outros. É pensarmos, afinal, eu estou a sofrer desta maneira, ninguém quer saber de mim. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu só estou a dar peso às pessoas, eu sou um peso para as pessoas. Eu só estou aqui a chatear as pessoas à minha volta. Seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, seja quem for. É assim que nós nos sentimos. Eu estou a fazer as pessoas sofrer à minha volta. Se eu acabar com a minha vida, então eles todos vão ficar bem. E eu também fico, porque olha, acabou-se tudo. É essa a mentalidade de uma pessoa que parte com uma depressão para um suicídio. Uma depressão verdadeira. É diferente da pessoa que o faz fora da sua consciência. Né? E eu, quando passei por esse episódio, eu lembro-me perfeitamente que, quando o fiz, eu tinha consciência
de Deus e tinha consciência de que Ele era poderoso para agir naquela situação. É uma situação extrema. E às vezes, nessa situação, nós encontramos em Deus aquela força que nós precisamos. E foi o que aconteceu comigo. Eu já estava dentro da ria, eu já estava cravada de lodo, já não conseguia sair de lá. Não conseguia, era impossível. Foi preciso 2 pessoas para me tirar. E no meio daquele sofrimento todo e daquela angústia toda, eu lembro-me perfeitamente de clamar ao Senhor e de pedir ajuda ao Senhor. E a verdade é que eu estou aqui. E dou muitas graças a Deus por estar aqui. Amém. E por isso eu penso, irmão, que grande parte da situação tem a ver com mudança de mentalidade das pessoas, porque nós não adoecemos só do pescoço para baixo. Exatamente. Nós adoecemos do cabelo, não é? Até aos Desde o pés. cabelo. É para aqueles que têm cabelo, né? Ora, lá está Não posso falar isso. a doença do cabelo. Pois é. Pronto, era isso que eu queria dizer, que Amém. mudar as mentalidades é o mais importante. Exato, é verdade. E você sabe que muita gente hoje que sofre com problemas espirituais ou problemas emocionais acabam sofrendo como consequência de problema físico. É o psicossomatismo. E o contrário também. Pessoas que começam com um problema físico e muitas vezes isso se prolonga, isso gera uma tristeza que, quando não bem tratada, pode gerar depressão por disfunções neurológicas ou hormonais, melhor dizendo. E a depressão, ela não pode ser a causa, ela pode ser a consequência de outra coisa. E nós precisamos ter maturidade para sabermos. Pode ser algo assim, 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 precisa da ajuda de um profissional, nós precisamos tratar com carinho e não simplesmente como uma só frescura, não é? Até para que essa pessoa não venha um dia a chegar a esse estado extremo do suicídio. No meu caso foi fibromialgia, Sim. problemas de tireoide, tudo isso dificultou a situação. Exato, exato. Isso é uma coisa que vai levando a outra e poderia ter um filme terrível, graças a Deus não teve. Vamos terminar com mais uma pergunta, pode ser? Boa tarde. De facto, isto é um tema muito melindroso e muito abrangente, que não temos, de facto, condições para ter todas as respostas. Mas é verdade que, como cristãos, nós temos um privilégio tremendo, temos uma resposta a acrescentar a toda a resposta científica que existe e temos uma esperança. Não é? E dessa perspectiva, queria fazer igualmente 2 perguntas. Muitas vezes, como cristãos, nós acreditamos, como é lógico, que Deus tem o poder de curar. E até que ponto se deve incutir de alguma forma isso na pessoa que está a passar por uma depressão, de que, se conhecer a Cristo, ela pode ser liberta da depressão. Isto porquê? Porque, de facto, o livro e a palestra que percebi tem muito a ver com o povo cristão, não tanto com o povo que não é cristão. Eu trabalho com uma população que não é cristã, que está a começar a conhecer a Cristo, e o processo é muito mais difícil, porque não há esta esperança que nós cristãos temos, é muito mais difícil. Então, nessa perspectiva, se faz sentido ou se é de facto aconselhável, uma vez que creio eu que a depressão pode ser crónica. Não é? Se não é também aconselhável preparar a pessoa para aprender a viver com a doença, sabendo que isso não é limitativo, pode ter a sua vida normal, fazer a sua vida normal, ser uma pessoa feliz, mesmo com esta doença. E não corremos às vezes nos exageros de que venha Jesus, que tudo vai passar e tudo vai ficar bom. Esta é uma pergunta. O que é que acha acerca disso e dessa intervenção? A outra é na base do ajudador, uma vez que quem priva com pessoas a passar por depressão, conscientemente ou não, envolve-se emocionalmente com a pessoa. Há um sentimento de impotência muito grande, porque não temos como, queríamos levantar a pessoa da madeira e ela não vem, e naturalmente envolvemos-nos emocionalmente com ela. Não é? Que cuidados ter nessas questões para que a pessoa que ajuda não se torne ela uma depressiva também? Ou seja, não ser ela a viver quase a vida da outra pessoa e a colocar sobre ela a pressão de que tem que ser ela a ajudar a pessoa e entrar num colapso às vezes ainda maior e mais complicado. Ok, eu acredito que há uma resposta para essas 2 perguntas, que é confiar que quem cura é Deus e que a gente entrega a Deus, não é? Bem, nós não devemos nos envolver tanto com a pessoa a ponto de nós entrarmos em depressão, por um lado, ou de nós nos envolvermos tanto com aquela pessoa que aquilo ter consequências outras que não seriam interessantes nessa situação.
a ponto de muitas vezes nós acharmos que somos nós quem vamos tirá-las da depressão. Que pela nossa ajuda, pela nossa palavra, puxa, se a pessoa não saiu da depressão, onde eu errei? Eu vou trazer outra pessoa comigo, acreditando que a eficácia está em nós para o auxílio daquela pessoa, e não está em Deus. Por outro lado, respondendo também a primeira pergunta, nós devemos sempre acreditar que o Senhor é poderoso para curar, e as pessoas devem acreditar nisso. Eu creio que o nosso Deus, Ele é capaz de curar, mas Ele não cura sempre. As curas são extraordinárias, são excepcionais, são sobrenaturais. Naturalmente, a cura vem por meios naturais, não é? Por exemplo, Deus pode matar a fome alimentando uma multidão com alguns pães e poucos peixes, mas Ele pode alimentar uma multidão por meio de uma multidão de doações de alimento. Ou seja, um meio natural, nós arrecadarmos alimento e alimentarmos pessoas. Um meio sobrenatural é eu ter um saco de arroz, um saco de batata, e com esse saco de batata e um peixe, eu alimentar 10 mil pessoas. Eu creio que Deus pode curar uma depressão do nada. E eu creio que nós podemos pedir isso ao Senhor. Mas nós não devemos esperar isso sempre, porque pode ser que Deus queira usar outros meios para curar a pessoa. Mas uma certeza eu creio que nós podemos ter. Quando nós pedimos algo ao Senhor, nós só podemos esperar o melhor dele. Esse melhor pode vir sobrenaturalmente, como pode vir naturalmente, mas virá o melhor. Quando nós entregamos em oração e confiamos, virá o melhor, porque Deus nos responderá. E a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável. Às vezes, diferente de como nós gostaríamos que fosse, ou acharíamos que viria. Mas quando ela vier, no tempo de Deus, ela se manifestará maravilhosa para nós. E nós devemos apenas confiar e esperar, crendo de que é possível que Ele cure, nunca eliminando isso, mas deixando com Ele. Eu me lembro sempre da oração de Jesus, também no Monte das Oliveiras, quando Ele suou gotas de sangue, ao dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Com isso eu aprendo que nós podemos colocar a nossa vontade para o Senhor, mas nós sempre devemos encerrar com essas palavras de Jesus: a tua vontade e não a minha. E o que vier, eu darei glória ao Senhor. Se eu for curado, eu darei glória a Deus. Se eu não for, eu darei glória a Deus. Ou não damos glória a Deus pela doença? Será que não podemos? Não é? Eu creio que devemos. É a mesma história, por exemplo, quando nós pegamos pessoas envolvidas com a teologia da prosperidade e esses movimentos de que o crente tem que ser rico, poderoso, bonito, cheiroso, cabeludo. E quando ele não é porque está com algum pecado escondido na vida, né? Quem disse na Bíblia, quem disse nas Escrituras que nós seríamos tudo isso de maravilhoso, né? Não há isso nas Escrituras. O que há é que nós padeceríamos perseguições, sofreríamos aflições e passaríamos pelo que o mundo passa, com a diferença de que Ele estaria ao nosso lado. Ele deixaria a sua paz, não como o mundo a dá, mas a paz dele para nos sustentar em nossos vales, ou seja, em nossas depressões e sofrimentos. Nós podemos confiar que Ele vai nos tirar de lá, de um meio sobrenatural, pela cura ou não, mas devemos glorificá-lo o tempo todo, seja na doença, seja na saúde. Muito obrigado, Jonatas, e obrigado, meus irmãos, pela paciência em me ouvir. Deus continue a abençoar-nos. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Wilson. Teremos agora uns momentos de conversa também, por isso possivelmente terão mais dúvidas, mais experiências até para partilhar. Estará aqui disponível para isso. Volto a referir o livro, ele está com desconto também e pelo que vi já não há muitos, por isso se quiserem aproveitar para levar, o conteúdo do livro foi explicado muito no geral, não é? Porque existe caso a caso como Deus trabalha em cada depressão, cada momento depressivo dos seus servos e nas Escrituras. Então o livro estará lá atrás. Eu vou dar uma caneta também ao pastor Wilson, se quiserem que ele assine o livro, que escreva alguma coisa. Mais uma vez, muito obrigado. Eu chamei então novamente o meu pai para terminar com a oração.
Lembro também que existem outros títulos lá atrás, escritos pelo Pastor Wilson, que ele já teve a oportunidade de poder também falar sobre eles. Vamos ficar de pé então para concluirmos. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez louvamos e bendizemos e adoramos o Teu nome, Senhor. Tu nos deste estes momentos especiais para nós, porque podemos meditar sobre testemunhos da Tua Palavra, também podemos abrir o nosso coração na Tua presença e sermos, na verdade, também aprendermos também algumas formas de lidarmos uns com os outros no meio do sofrimento, e pedimos-te que Tu possas também abençoar cada um de nós ao lermos este livro, que Tu possas também abrir o nosso coração e direcioná-lo também para o ensino que a Tua Palavra nos dá e para o testemunho do Teu servo no meio deste livro, e que dessa forma também possamos ser uma ajuda para a Igreja, para a Tua Igreja e para todos aqueles que privam connosco, Senhor. Abençoa o resto deste tempo para estar aqui, que sejam momentos de convívio também, momentos em que o Teu nome possa ser honrado por cada um de nós, porque Tu nos dizes a Tua Palavra que comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Então nós entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, o resto deste dia. Guarda os nossos irmãos, porque vão fazer viagens, que Tu estejas com eles, protegendo e guardando e abençoando cada família aqui representada, Senhor. Nós te pedimos por tudo, agradecidos ao nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um abraço para ele. Sim.